Salve, muito boa noite. Olha, nós vamos falar hoje aqui no Frente a Frente de política. E a política está correndo solta aqui em Brasília, graças a Deus, né? Há que se discutir. O presidente Jair Bolsonaro, numa nova fase, o tal Jairzinho Paz e Amor, evita críticas pesadas ao Supremo Tribunal Federal, aos líderes no Congresso Nacional, e a história é discutir assuntos nacionais. E sabe o que isso significa? A economia. Há divergências na área econômica, mas eu não sei quem será o próximo presidente da República e nem quem será o próximo ministro da Economia. Mas eu posso dizer que lá também existirá esse debate sobre ajuste fiscal, desenvolvimentista, ou seja, aplicar dinheiro. Esse é um assunto que é discutido em todos os governos. Portanto, a ideia central até agora é que Paulo Guedes continua mesmo no governo. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Hoje, o deputado Silvio Costa Filho, ele é do Republicanos, de Pernambuco. Deputado, muito obrigado, muito boa noite, obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Boa noite a você, Zé, boa noite a Denise, dizer da alegria de nós podermos conversar um pouco sobre esse momento que vive o Brasil, o Parlamento, e um momento desafiador. E, sobretudo, parabenizá-lo aos dois. Sou um admirador, é a primeira vez que estou exercendo o mandato de deputado federal, mas mesmo lá de Pernambuco, sempre acompanhei atentamente ao trabalho dos dois e é muito bom poder conversar com vocês nesse momento difícil que vive o Brasil. Pois bem, olha, com essa cara de novinho, tem experiência política, a Denise vai falar mais sobre o deputado, e ele é filho do Silvio Costa, um deputado que fez história aqui em Brasília. E nessa mesa redonda, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. O deputado Silvio Costa Filho está em seu primeiro mandato de deputado federal, como ele já disse, mas essa cara de novinho, como o Zé Maria já completou aqui, ele já tem 38 anos, teve 3 mandatos de deputado estadual, 1 mandato de vereador, ou seja, não começou hoje nessa conversa política, no diálogo ali com todas as forças da política. E tem uma característica em relação ao pai dele. Enquanto o pai dele era um radical, que foi ali uma espécie de mestre e general da batalha da presidente Dilma Rousseff no impeachment, o filho agora vem numa batida diferente, muito mais leve e disposto a lidar especialmente com assuntos como a educação, que está na pauta dele. Deputado, um dos assuntos que tivemos aí por esses dias, né, que está, inclusive o Senado acabou de marcar a data que vai votar o Fundeb, só isso é suficiente, vai votar em 20 de agosto, é suficiente para a gente, o novo Fundeb, é suficiente para a gente ter aí uma nova educação no Brasil? Olha, primeiro, eu digo sempre que não existe uma construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, sem a participação da educação. Quando a gente pega a China, o Chile e os países que estão se desenvolvendo, a educação sempre foi prioridade. Eu acho que o Brasil, desde a Constituição de 88, discute constitucionalmente os valores que são repassados para a educação. Quer queira ou quer não, há muitos investimentos em infraestrutura, investimentos material pedagógico para atender os alunos, mas eu acho que o Brasil tem uma dívida histórica com a qualidade do ensino, ou seja, com o conteúdo pedagógico. Eu espero que com esse novo Fundeb agora, a gente possa cada vez mais fazer investimentos na educação, mas, sobretudo, a gente possa melhorar a gestão educacional nas escolas e fortalecendo os professores. O novo Fundeb, ele sai de 15 bilhões mensais para 33 bilhões de reais, ou seja, é um percentual que vai ampliar os investimentos nos professores e também... Anual, né? Anual. Anual não. Quando você 15 soma... 15 bilhões mensais? Mensais. 15 bi, ele vai para 33 mensais. Então, isso, juntando tudo, nós estamos falando de investimentos na ordem de mais de 200 bilhões de reais que vão ser investidos ano na educação, que representa quase 6% do PIB brasileiro. Agora, é interessante que é um projeto que foi muito debatido. Esse novo Fundeb, o Fundeb
que está em andamento, ele tem prazo até dezembro, né? E agora recomeça o Fundeb. E é um momento novo. A impressão, deputado, que eu tenho é que no pós-pandemia o mundo vai mudar e a educação não passou nesse teste da modernidade, né? A gente vê dificuldades claras nas escolas públicas e nas escolas privadas. Quer dizer, o Fundeb vai facilitar esse aparelhamento tecnológico, né? Sem dúvida. Primeiro é importante registrar... O senhor fez pedagogia Isso. E vive no novo momento tecnológico. É um jovem que está aí convivendo com a tecnologia e percebe a diferença, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento que precisa ser rediscutido o papel social da educação na rede pública. Primeiro, a gente precisa buscar as ferramentas de tecnologia, cada vez mais buscando a participação interativa dos alunos, professor, e valorizando a educação dentro da sala de aula. Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, priorizar o investimento no ensino infantil. Pra você ter uma ideia, mais de 30% das crianças brasileiras não têm acesso à creche. E cada vez mais as mães de famílias, as mulheres estão trabalhando e precisam deixar seu filho na sala de aula. Faz diferença. Né? São fases diferentes e faz uma diferença. Então, na hora que você faz a formação, Denise, na creche e a criança começa a se preparar, automaticamente você vai ter um jovem muito mais qualificado quando chegar aos 15, 16 anos. A gente tem um desafio no Brasil que é também a leitura. Infelizmente, de cada 10 jovens que chegaram aos 15 anos, apenas um teve a capacidade de ler um livro. E a gente precisa... Ler e entender. Ler e entender, importante. A gente precisa reconhecer que hoje os alunos estão saindo da escola, mas muitas vezes só entendendo pouco de português, muito pouco de matemática, e sem sair, de fato, qualificado como deveria. Agora, deputado, então, o Fundeb, Denise, vai dar, o novo Fundeb vai dar a oportunidade de, pela primeira vez, se testar o modelo da meritocracia, ou seja, você prestigiar os bons, premiar as escolas que estão melhorando o seu ensino. A gente tem experiências, a exemplo do Ceará e de Pernambuco, mesmo estados pobres do Nordeste, que tiveram ganhos do IDEB na melhoria educacional, até diferente de estados de São Paulo. Por quê? Porque começou a valorizar a primeira infância, o ensino integral e pôde valorizar o professor. Eu acho que a gente vive um momento novo. O governo Bolsonaro errou, na minha avaliação, em ter trocado 3 ministros em pouco mais de 1 ano e meio de mandato. Também, em muitos casos ali, se dava um pelo outro e não queria o troco, né? Não Porque foram 3 ministros que parece que não tiveram, assim... A exceção, obviamente, do último ministro, que não conseguiu sequer, o Decotelli, o professor Decotelli, não conseguiu sequer preparar um plano ali, mas os outros 2 estavam mais para fazer política do que propriamente cuidar da educação no nosso país. Mas o senhor falou que o presidente Bolsonaro errou, mas não continua errando no momento em que vem aí um corte de 4,2 bilhões de reais no orçamento da educação para o ano que vem. Isso já foi dito pelo Ministério. O orçamento tem que ser encaminhado ao Congresso até dia 31 de agosto, o orçamento da União para 2021, e já vem esse corte aí anunciado na área de educação. Esse dinheiro não vai fazer falta, ainda mais depois da gente ter aí um 2020 praticamente perdido por causa da pandemia? Olha, primeiro eu acho que agora o governo acertou com a escolha desse novo ministro. Ele dá sinais de diálogo com as universidades, com a academia, e ele tem procurado dialogar, que isso já é um dado importante, diferente do Weintraub, que no lugar de dialogar, de construir pontes, queria tensionar o diálogo com as instituições de ensino do país. Eu acho que isso já é um avanço. Segundo, a gente vai ter a oportunidade, em novembro, de discutir o orçamento para 2021. Então, já há um entendimento com o presidente Rodrigo Maia, com a equipe econômica do governo, tendo em vista a aprovação do novo Fundeb, que a gente vai priorizar a educação, fazer o ajuste em outras áreas, mas que, ao final, a educação não seja penalizada e seja preservada.
ou seja, há um entendimento nessa direção que, ao final, não haverá corte na educação. E eu espero que cada vez mais a gente possa avançar na melhoria da educação no Brasil. A reforma administrativa que a gente iniciou a discussão na Câmara e no Senado, através da comissão mista, a gente vai discutir o papel do professor, porque você sabe, Zé, você também já atuou na área educacional, além da sua formação jornalística, tem professores e professores, tem médicos e médicos, tem políticos e políticos. Mas falando dos professores, você sabe, Denise, que tem professor que chega às 7h30 da manhã, dá aula até às 18 horas, trabalha de segunda a sexta tal, e chega no final do mês, recebe o mesmo salário daquele professor que faltou, que não deu a aula com atenção, que não cumpriu a carga horária. Então, a reforma administrativa, ela dialoga com a melhoria da gestão pública, da educação e da saúde. Então, dessa forma, eu acho que a gente vai melhorar o ensino no Brasil. Eu estou confiante que a gente vai entrar em outro padrão educacional no país. Pois é, deputado, eu li um estudo do IPEA, um estudo muito complexo, profundo, que faz uma comparação sobre os resultados, né, a avaliação do ensino brasileiro, que mostra, o deputado citou aqui Ceará e Pernambuco, muito Ceará e o porquê da diferença. Por exemplo, um aluno de Sobral, ele tem uma qualidade de aprendizado superior ou igual às melhores escolas de São Paulo e Rio de Janeiro. E estamos falando de escolas top particulares. E aí o IPEA mandou pesquisadores e o técnico Ayrton Ellery foi lá e descobriu pontos que justificam esta fama de Sobral. E entre os pontos estão o comprometimento de professores, diretores, uma política longa, uma política educacional longa que passa governos, né? E também, evidentemente, verbas, mas verba não é o principal. Sem dúvida, Zé. Agora, por que esse fetiche de orçamento, orçamento, orçamento? Não é, o Weintraub disse aqui, deputado, de que o Ministério da Educação é uma folha de pagamento. Não, são duas avaliações que a gente tem que fazer. Por que a gente está percebendo a melhoria educacional desses estados mais pobres? O professor Paulo Freire, Denise, ele já dizia que não há participação educacional, não há construção da cidadania sem a participação das famílias. Então, a integração da família dentro da sala de aula, ela é fundamental. Infelizmente, Denise, hoje, tanto nas escolas privadas quanto públicas, as escolas estão se transformando em verdadeiro depósito de criança. Ou seja, os pais deixam seus filhos e acham que a obrigação de educar é apenas Agora, da escola. A pandemia está mudando essa realidade, né? Porque as crianças, principalmente as crianças que ficam em casa... Tem pai ficando doido. Tem pai ficando doido, Perfeito. porque nunca conviveu com filho, né? Verdade. Então, o que é que acontece? Essa questão da participação da família, ela é fundamental, reunião de pais, monitoramento, um diagnóstico de como está a situação da criança, as fragilidades que ele está tendo dentro da sala de aula. Então, eu acho que esse novo Fundeb vai criar a cultura de se fazer esse debate no Brasil. E por que esses estados também melhoraram? Porque tiveram a participação dos pais. O problema não é só financiamento, mas há um déficit também, não só de melhoria pedagógica, mas também de investimentos em creches. Como eu disse, mais de 30% das crianças brasileiras não têm acesso à creche. Então, esses recursos, novos recursos que vão chegar, eles terão dois pilares. Investimento no servidor, na folha salarial, para o professor ser mais valorizado, e a segunda prioridade é investimentos em novas creches no Brasil. Informação, né? Melhoria. Isso. É isso que a gente espera que, de fato, essa agenda educacional avance. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Convido você a continuar por aqui, porque ainda tem muito assunto pela frente. A gente ainda vai saber aqui com o deputado como é que está aquela questão do auxílio emergencial, se é para prorrogar ou não, se vai até dezembro, se vai prorrogar. Enfim, essa discussão já começa a tomar conta do Congresso. Um outro assunto também muito importante, o que vai acontecer com o ministro da Economia
Paulo Guedes, que começou aí um entrevero com outros ministros dentro do governo. Um grupo quer gastar mais do que o governo pode e Paulo Guedes tenta segurar esse caixa para não deixar o presidente incorrer em irresponsabilidade fiscal. Nós voltamos já com todos esses temas para você e mais alguns. Não saia daí.